da tribo de Benjamim. Olha lá, ele tinha uma tribo, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Fariseu era rigorosíssimo nas suas tradições, nos seus costumes. Na lei ele era rigorosíssimo. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então olha como Paulo era religioso. Olha como ele guardava a lei. Olha como ele era cheio de tradição. Ele era extremamente zeloso. Como alguém que viveu isso tudo no judaísmo lá na frente pode dizer: o fim da lei, o fim de tudo aquilo que eu fui, que eu pratiquei, que eu guardei, o fim de tudo aquilo é Cristo, tudo aquilo acabou. Como é que ele poderia dizer isso? Olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, toda essa religiosidade para ele era lucro. Considerei perda por causa de Cristo. Ele teve que perder tudo isso por causa de Cristo. E ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então Paulo era circuncidado, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, extremamente zeloso e perseguidor da igreja. Olha como ele tinha compreensão da lei. E ele disse: o fim de todo esse sistema, olha para mim, o fim de todo esse sistema é Cristo, acabou. O fim de todo aquele sistema da lei, presta atenção, é Cristo. Por isso que eu insisto em dizer que nós somos o povo da nova aliança, do Novo Testamento. A igreja veio surgir na nova aliança. Não existe a igreja no Velho Testamento. O Velho Testamento é judaísmo, história do povo judeu. A igreja aparece pela primeira vez em Mateus 16, quando Jesus Cristo disse que ele edificaria sobre a rocha que é Cristo, a igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja edificada sobre o fundamento que é Cristo. Eu tenho que ter clareza. Se eu não entendi isso, se eu não compreendi essas coisas, a minha fé ainda é deficiente. Eu vivo numa mistura aiada do velho com o novo. Eu não sei o que é o que. E a tendência é voltar para o velho e ficar só lá, e não entender o que é o Novo Testamento. Vamos ver outro texto, Gálatas capítulo 1, vamos lá, Gálatas capítulo 1. Vamos ler esse versículo 10, mas a tônica é 13 e 14. Porventura procuro eu, Gálatas 1, 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, como Paulo compreendeu o evangelho? Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Agora ele faz um contraste aqui. Olha o que ele diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Agora olha as qualificações dele no judaísmo, debaixo da lei. Ele diz: quando porém, versículo 14, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Quanto ao judaísmo, ele estava na frente de muitos da idade dele, e ele era extremamente zeloso das tradições dos pais. Então, como alguém lá no futuro poderia dizer que o fim de toda essa religiosidade, o fim de todo esse sistema mosaico que cobria todo o Velho Testamento,
Ele falou que tudo isso acabou, que o fim de tudo isso é Cristo. O fim de tudo isso é Cristo. Então, esse sistema judaico, para nós, igreja, acabou. O fim de tudo isso, quem é? Jesus Cristo. Acredita nisso? Cristo foi o último sacrifício da lei. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrifício perfeito. Então, na lei, ele cumpriu a velha aliança. Você tem que entender. Ele cumpriu na velha aliança e foi o último sacrifício da lei. Ali tudo acaba, tudo encerra. Então, se eu tenho clareza sobre isso, eu não vou mais ficar enganado por tanta coisa que se fala da velha aliança. Eu sei que muitos vão ter uma dificuldade enorme, eles vão falar assim, não, isso não, eu sei que é isso, eu compreendo. Mas se eu tiver clareza do que o fim da lei é Cristo, eu vou largar um sistema falido, que acabou na cruz, que acabou. E a minha visão sobre o Evangelho, sobre Cristo, ela vai ser elevada. Eu vou entrar numa vida de fé muito mais profunda. E é isso que eu quero que cada um de vocês e os que nos assistirão pela internet alcance uma vida do Evangelho, uma coisa mais profunda. Vamos lá, Lucas 16. Olha lá, Lucas. É Jesus falando. Então, se Jesus está falando, é verdade, não pode não ser assim. Não pode não ser assim. Vamos ler o 14, Lucas 16, 14, para chegarmos no 16. Olha lá, 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Lucas 16, 15 agora. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que vós justificais. E vós sois o que vós justificais, vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Agora, olha o que Jesus Cristo fala para esses fariseus que estavam debaixo da lei. A lei e os profetas, olha, leia e entenda. A lei e os profetas vigoraram até João. O que é vigorar? O que é ter vigor? Ela teve uma validade, um funcionamento. Ela vigorou, olha, a lei e os profetas até Malaquias. A lei e os profetas até Malaquias. Até quando fala lá, roubará o homem a Deus, mas vamos roubar, vocês são ladrão, com maldição, seus amaldiçoados. Isso tudo é lei, é tudo velha aliança, é tudo para o judeu, não é para a igreja. Eu sei que a igreja é oprimida com esse texto. Você tem que ser dizimista. Você tem que dar, se não for dizimista, você é ladrão, está debaixo de maldição, né? E todo mundo fica aterrorizado. Bom, sabe que fazendo assim, o pessoal dá mais dízimo, você sabia? Acho que eu vou fazer isso aqui, posso? Não. O pessoal fica com medo de ser amaldiçoado e de ir para o inferno. Dá o dízimo. Agora na graça, só Deus, só Jesus. Só a generosidade, né? Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para quem está debaixo de lei, quem é fariseu. Ele está dizendo assim, a lei e os profetas vieram até João. Que João é esse? João Batista. Quem batizou Jesus? João Batista. Então a lei e os profetas vigoraram, tiveram validade. Vigor até João Batista. É Jesus que está dizendo isso. Continua, agora ele diz... E desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar por ele. Por que se esforçar? A graça não começou ainda, Jesus não morreu na cruz. Tinha que se esforçar. Mas a lei e os profetas vigoraram, tiveram validade até João. Então pensa nisso. Eu vou repetir as mesmas coisas. Hoje em dia você vê uma igreja voltada para o Velho Testamento o tempo todo. Todos os nomes de campanhas são do Velho Testamento. Os sacrifícios que eles fazem em Velho Testamento. Eles construíram uma réplica da arca, da aliança, e andam com ela dentro da igreja. É Velho Testamento. Eles até estão se vestindo como sacerdotes da velha aliança, com aquela roupa de sacerdote. É tudo Velho Testamento.
né? Todas as campanhas, votos, as guerras, as batalhas. Repara bem, a maior parte das pregações é só Velho Testamento para uma coisa, que o fim da lei é Cristo. Os profetas, a lei, os profetas vigoraram até Jesus. Então a igreja voltada para a velha aliança fica cega para o evangelho. Eles escondem a cruz. O que Cristo fez na cruz não é suficiente. É a campanha que liberta, é o sal grosso, é o sacrifício, é o voto, é dar todo o dinheiro. Eles criam um monte de engenhoca da velha aliança. É vale do sal, essas coisas todas. Porque o que Cristo fez não liberta, não salva o homem. Tem que praticar tudo isso. Eles estão lá debaixo, eles estão cegos para a velha aliança, para a nova aliança, para o Novo Testamento. Estão totalmente cegos. Totalmente cegos. Totalmente cegos. Eles ainda não discerniram que o que passou, passou. Eles tomam a ceia e eles leem. Jesus Cristo disse: este pão é meu cálice, que é para... Esse pão... Mais devagar, meu cérebro caiu na frente, né? Este pão é meu corpo que é partido por vós. Faça isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice e disse o quê? Este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Começa a nova aliança no sangue de Jesus. Faça isso todas as vezes que o fizeres em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beber o cálice, o que vocês estão fazendo? Anunciando e dizendo: Cristo já morreu, já aconteceu, está consumado. Tudo que o homem precisava já aconteceu na cruz. Eles praticam a ceia e não entendem o que estão fazendo. Então a lei e os profetas vigoraram. Uma palavra segura que eu estou te dando. Eu sei que um monte de gente discorda. Depois vão escrever, porque isso e aquilo. Não pode escrever o que for, discordar da forma que for. Não tem problema, mas estou te dando uma palavra segura. Agora vamos trabalhar um pouquinho, para que isso fique mais claro dentro do teu coração e dentro do meu coração. Vamos lá para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, né? Gálatas eles receberam a graça de Deus. Paulo pregou o evangelho para eles. Entrou os judaizantes lá, o pessoal da lei, disseram que só a graça não era suficiente, e os Gálatas deixaram a graça de Deus e começaram a voltar para a lei, voltar para a velha aliança, fazer justamente isso que nós estamos explicando para vocês. Então Paulo escreve essa carta dizendo que eles estão totalmente enganados, que eles estão saindo da graça, entrando debaixo do jugo da escravidão que era a lei. Então vamos lá, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Leia e entenda. Porque eu, mediante a própria lei, olha, isso está escrito, dificilmente alguém prega isso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Não, não pode ser. Paulo está dizendo que ele morreu para a lei, que diante da própria lei, ele morreu para a lei. Ele está morto para a lei. A lei não tem mais nada a ver com ele, ele morreu para a lei. É isso que ele está dizendo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha lá, estou crucificado com Cristo. Aonde é que ele morreu para a lei? Estou crucificado na cruz. Quando Cristo está na cruz, nós somos incluídos naquela morte. É como se todo homem estivesse morrendo com Cristo na cruz. Então estou crucificado, quando Cristo está lá, eu também estou lá na ótica de Deus. Morri para a lei mediante a morte de Jesus Cristo. Como é que Cristo nos liberta da velha aliança? Como é que Cristo nos liberta da lei? Pela morte. Pela morte. Vocês estão entendendo ou não? Um casal casado há 20 anos, estão debaixo da lei matrimonial. Quando um dos dois morre, o que acontece? A lei matrimonial não continua, ela é encerrada pela morte. Vocês estão entendendo ou não? Então, quando Cristo morre, na morte dele nós morremos para a lei. Acabou, nós saímos de um sistema. Saímos de um sistema, estamos em Cristo, entramos numa outra dimensão totalmente diferente. Está bem claro? Então, eu que morri para a lei mediante a morte do Senhor Jesus Cristo, estou na graça de Deus do Evangelho, eu vou largar isso e voltar para lá.
para ficar praticando aquela coisa dos profetas, fazendo as mesmas coisas que o povo judeu. Eu que não sou judeu, sou gentil, não tenho nada a ver com certas coisas deles no Velho Testamento. Eu vou voltar a praticar, estou na graça, vou largar tudo isso e voltar para trás. É isso que a maior parte do povo de Deus está fazendo hoje. Sacrifício, voto, aquelas coisas parafernália do Velho Testamento o tempo todo. O tempo não tem discernimento do que é novo, do que é velho. Continuando. Logo já não sou eu que vive, versículo 20, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, o que acontece? Segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se eu sou justificado pela velha aliança, se eu sou justificado pela lei, então a morte de Cristo na cruz, Cristo morreu em vão, não resolveu nada, não adiantou nada, está tudo perdido. Por que ele morreu então? Não teve efeito nenhum sobre a minha vida. O que é ser justificado? É ser declarado por Deus sem culpa, inocente, mesmo sendo defeituoso, errado como nós somos. Mas todo o meu defeito e pecado, tudo foi cravado na cruz e Cristo me inocentou na cruz. Então, aos olhos de Deus, agora eu sou justo, sem culpa, perdoado, filho, liberto da escravidão. Tudo isso vem da onde? Vem da cruz. Está bem claro isso na sua mente ou não? Então vamos um pouquinho mais para frente. Gálatas capítulo 3, vamos lá. Vamos ver o versículo 6. Mas a tônica é os posteriores. Olha, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Agora, presta atenção. Todos quantos, pois, são das obras da lei, aonde eles estão? Estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Olha como isso é sério. Então, quando eu levo a igreja para a velha aliança e fico fazendo os votos da velha aliança, os sacrifícios, aquelas campanhas com aquele monte de nome, quer dizer que uma igreja evangélica, pastor, que anda com uma réplica da arca da aliança dentro, né, como se fosse uma grande glória, está debaixo de maldição. Aquilo é velha aliança, aquilo acabou. Acabou. Quanto que você vê hoje, né? Réplica da arca andando no meio da igreja, todo mundo, ai que coisa, nossa, isso é falso. Isso é falso, isso não tem nada a ver. A nossa arca na nova aliança é Jesus Cristo e nada mais. Isso não tem nada a ver. Quando você vê essa gente na televisão vestida de sacerdote dentro de um templo de Salomão, com aquela prática da velha aliança, estão debaixo de maldição. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando, é o que está escrito aqui. E como é que esse povo vive? Sabe como eles vivem? Eles não têm a paz de Jesus Cristo. Eles vivem em guerra o tempo todo, tumultuado, insatisfeito. Olha bem, quem está debaixo da lei, ele é vou dizer assim, um atribulado. Que ele vive em guerra o tempo todo, a guerra não acaba, é guerra. Ele tem que fazer tanta coisa, não consegue fazer, fica devendo, se sente culpado, se sente condenado, quer ser liberto e não é. Ele está aceleradíssimo no seu mundo emocional, numa escravidão profunda e dando glória. E dando glória. Então, todos quantos querem se justificar por obras da lei, por praticar, e guardar o sábado então. E guardar o sábado então, a gente vê ainda gente que guarda e defende.
Porque a profeta deles disse que teve uma revelação que tinha que guardar sábado. Não é baseado na Bíblia, é baseado na revelação da profeta deles. Estão debaixo de maldição. Então, se eu, que sou uma igreja do Novo Testamento, presta atenção, levo todo mundo para a velha aliança e só fico praticando aquilo, estou debaixo de maldição. Posso até estar crescendo, posso até estar na televisão cheio do dinheiro, debaixo de maldição. Não está escrito aqui isso, eu não li para você? Está escrito, é verdade ou não? Quem que escreveu isso? O mesmo que disse, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora olha lá, Gálatas capítulo 5, está aí pertinho. Olha o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Libertou do quê? Né? Quando era novinho na fé, eu já falei isso, vou falar de novo. Ele dizia assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Libertou do quê? Qual é o jugo da escravidão que Paulo está se referindo aqui? É o jugo da lei. É a lei para a liberdade que Cristo nos libertou. A lei é o jugo da escravidão. O que ele está dizendo para os gatos? Vocês voltaram para a lei? Para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneça firme nessa liberdade. Não volta para trás. Não submetais de novo ao jugo da escravidão. Então a velha aliança é o jugo da escravidão. Ela teve validade. Mas quando Cristo vem, cumpre tudo na cruz. E o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Continua a leitura no capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que era aquela cirurgia que se fazia nos homens debaixo da lei, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha lá. De Cristo vos desligaste. Não. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Não, pastor, não pode ser. Não pode ser. Então quer dizer, pastor, que se eu voltar para a velha aliança e quiser me justificar pelas obras da lei, eu caí da graça, eu me desliguei da graça. Esse sim que é uma pessoa caída. Então quer dizer, pastor, se eu estiver numa igreja aí, e o meu pastor lá com uma réplica da Arca da Aliança passar, mandar todo mundo pôr a mão que vai receber o milagre, e se ajoelhar diante da arca, está debaixo de maldição, caiu da graça, se desligou de Cristo? Sim! Sim! Quer dizer, pastor, se eu estiver numa igreja onde estão mandando fazer aqueles sacrifícios de Abraão, Isaac e Jacó, aquela coisa toda, eu estou praticando aquilo, estou debaixo de maldição, estou desligado da graça? É isso mesmo, sim, está desligado da graça. Sou eu que estou dizendo isso? Não, está escrito aqui. Dificilmente alguém vai vir numa televisão, numa rádio potente aqui de São Paulo, te explicar essas coisas. Eles nem falam. Isso é passado por cima. É escondido. Não tem interesse em pregar isso para ninguém. De Cristo vos desligaste, vós os que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Ele disse, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Agora você está no capítulo 5, olha o capítulo 4 aí. Paulo, antes de dar essa declaração no capítulo 5, olha o que ele diz a partir do versículo 21 do versículo 4. Olha lá. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Ele está dizendo isso. Vocês que querem estar debaixo da velha aliança, debaixo da lei. Diga isso para mim. Fale comigo. Acaso vocês não ouviram a lei? Não entenderam ainda? Vocês querem estar debaixo da lei e não entenderam o que a lei diz? Olha lá. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, mediante a promessa.
Não, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Agora entenda aqui que eu vou ler para você. Estas coisas são alegóricas, é uma alegoria. Essas duas mulheres de Abraão é uma alegoria que facilita o entendimento. Olha o que ele diz. Estas coisas são alegóricas porque estas mulheres, olha lá, são duas alianças. Quais duas alianças? Que alianças são essas que Paulo tem em mente? A velha aliança, a aliança da lei, com sangue de animais, e a nova aliança com o sangue de Jesus. Essas duas mulheres que Abraão teve antes que a lei fosse dada para Moisés, era uma alegoria, já apontava para o futuro que haveria duas alianças. Está escrito isso aí ou não está? Não está escrito isso? Estas mulheres essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Onde foi dada a lei? No Monte Sinai. Por isso que a coisa mais enganosa que a gente vê no meio da igreja, essa prática é: vamos subir no Monte Sinai para queimar os seus pedidos de oração. Campanha do Monte Sinai. O quanto se fizeram de campanha de Monte Sinai? Monte Sinai é lei, Monte Sinai é escravidão. Eu não preciso subir no Monte Sinai para receber qualquer coisa de Deus. Cristo já abriu o caminho. Mas quantos anos se praticou isso e se pratica até hoje? Parece um indivíduo na televisão, campanha do Monte Sinai. Vou levar os seus pedidos de oração para lá e todo mundo acredita, manda os envelopes e dá o dinheiro, e dá isso, dá aquilo. Nossa, vai ser uma coisa fenomenal. Monte Sinai é lei, é lugar de escravidão. Está bem claro isso? Não está escrito aqui? Continua. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Então, o que o Monte Sinai gera? Gera filhos para a escravidão, gera escravidão. O que é Monte Sinai, onde a lei foi dada? Essa é a primeira aliança. Ela gera filhos para quê? Para a escravidão. Não está escrito escravidão? Olha lá. Ora, Agar, que era escrava, é o Monte Sinai na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Versículo 28. Agora ele mostra com clareza quem nós somos. Ele mostra a nossa identidade, de qual aliança nós somos filhos, não é? Agar é Monte Sinai, gera para a escravidão. Sara é a nova aliança, gera filhos para a liberdade. Olha o que ele diz no 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como que Isaque nasceu? Abraão e Sara eram estéreis, não conseguiam ter filhos. Então Deus realizou um milagre. Abraão com 100 anos, Sara com 90, os seus órgãos desfalecidos, né? Amortecidos, sem condições. Deus fez um milagre e nasceu Isaque por um milagre. Por um milagre, sem esforço humano, sem domínio ou controle humano. Então ele diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Agora olha bem, entenda isso. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, também é agora. O da carne, o que nasceu da escravidão, o que ele faz? Lá naquele tempo ele perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Está dizendo que agora é a mesma coisa. Começa a falar do Evangelho da graça de Deus, começa a pregar isso. Quem está na escravidão não gosta que você fala, te combate. Você fala da graça de Deus, do sacrifício da cruz, da libertação do império das trevas. Eles não gostam, eles querem as campanhas, eles querem o Velho Testamento, eles querem tudo aquilo que está lá, eles não gostam. Você passa como se fosse um inimigo deles. O inimigo deles, eles rangem os dentes. Então existe uma perseguição contra esse Evangelho da graça de Deus, contra essa nova aliança. Perseguido por quem? Porque aqueles que se dizem cristãos estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição, não entendem, estão com os olhos fechados para a nova aliança. Você pode estar numa roda de 20 irmãos, todo mundo lá, cada um falando alguma coisa, bonito. Aí vem a chance de você falar um versículo sobre a graça. Você fala aquilo, eles vão olhar para você assim, matou tudo.
Acabou o glória, acabou o aleluia. Sapateio gelou, virou gelo no pé. A rajada de língua ficou parada assim. Não é bem assim, irmão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não, não é. Não, porque Isaías, porque Jeremias, porque lá para... Não é bem assim. Eles olham para você assim. Não olha estranho? Sim ou não? Você é um estranho ali no meio do ninho. E imediatamente vai acabar na contenda. Ele vai falar, já entendi o nível espiritual deles. Deixa eles quietos, não precisa falar mais nada. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, com tudo que diz a Escritura, olha lá. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Olha que coisa pesada. O que diz? Lança fora a escrava. Tudo que é nascido na escravidão, tudo que é nascido debaixo da lei, quer se justificar debaixo da lei, que está debaixo de maldição, está na escravidão. Lança fora a escrava, o seu filho. Lança fora. Por quê? Olha que coisa que ele vai dizer aqui, ó. Continua a leitura. Lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. De modo algum o filho da escrava, quem é escravo é Agar, que aliança é Agar, a velha aliança. Onde a velha aliança foi dada? Monte Sinai, que gera para a escravidão. Qual era o filho de Agar que perseguia Isaque? Era Ismael. Ismael, filho da escrava. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da... Nossa! Eles não vão herdar as mesmas coisas. Eles vão ser lançados fora. Lançados fora. Olha, isso aqui é muito grave. O que eu estou te dizendo é muito sério. Precisava alguém na televisão, num sábado, 1 hora de programação, gritar, chorar, lamentar, uivar e falar essas coisas. Gritar, mas sabe, chorar, gritar e levar. Vocês precisam se arrepender, falar essas verdades. Por quê? Porque isso é o culto. Isso é o culto, ninguém fala essas coisas. O negócio é só alcançar bênção, vitória. Poxa, eu dei uma ligadinha lá no canal 13, lá, campanha do copo com água. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos ver até onde vai. 3 orações. Então, nós vamos fazer a primeira oração, bebe um pouquinho de água, faz a primeira oração. Aí depois de um tempo e tal, aquela coisa toda, vai beber a segunda água para fazer uma outra oração. Depois o final, para terminar o copo, bênção do copo com água. Ali não fala nada de Jesus. É o copo com água que põe em cima da geladeira da televisão, que ficou milagroso. Aí eu estava com uma dorzinha aqui, desentortou. Aí eu estava com uma dorzinha de cabeça, passou. Ai, meu pé estava assim, eu estou andando bem, está manco ainda. Vocês estão entendendo ou não? Aí eu estava com uma coisinha aqui, saiu meu dedo, estava assim, agora está um pouquinho melhor. Aí fala assim, quantas vezes ele vai falar de Jesus e da obra verdadeira? Não fala uma. Só fala da igreja e do copo com água. O copo com água é o poderoso, tomou o lugar de Jesus. O filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, quem ficar aqui vai ficar assim, ó, vai entrar em pânico, aí vai ser pânico. Porque todo mundo pensa que esse sistema religioso, todo mundo é crente. Não é. Não é. Vai ser arrebatados os nascidos de Deus, os filhos da livre, os que entenderam e creram e seguiram Jesus de verdade. E vai ficar essa massa toda aí, continuando nas mesmas coisas que eles estão fazendo, desacreditando que a igreja foi arrebatada. Vai continuar. Versículo 31. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava. Somos filhos de quem? Da livre. Dali nós somos filhos da livre, da nova aliança, do Novo Testamento. Somos herdeiros de Deus.
inteiro, vamos herdar todas as coisas. Cristo nos salvou, nos libertou, de verdade, nos transportou para uma outra dimensão, para o reino do Filho do seu amor. Agora abra lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler desde o versículo 1, fazer uma boa leitura. Estamos com tempo ainda. Versículo 1, 2 Coríntios 3, 1. Começamos porventura outra vez recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como algum de vós, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Agora Paulo, deixa eu explicar, o que tudo na lei era uma coisa exterior. Tudo na lei era por obras, o que você tinha que fazer e o que você não podia fazer. Mas na lei não alterava o coração do homem, não mexia por dentro. Pode ver que o Velho Testamento não tem novo nascimento. Ninguém nasceu de novo no Velho Testamento. Novo nascimento é coisa do Novo Testamento, depois da morte de Cristo na cruz. Aí surge o novo nascimento ou regeneração. Na Velha Aliança não existia. Só existia a promessa lá em Ezequiel, que Deus tiraria o coração de pedra, poria um coração de carne, nos daria um espírito novo e faria com que o seu espírito habitasse em nós. Mas quando Cristo vem, morre na cruz, então agora existe um novo nascimento. Na lei tudo era exterior. Na nova aliança a coisa é aqui dentro, a mudança é aqui dentro, o novo nascimento aqui dentro, o homem novo do coração é o homem interior aqui dentro. Aqui dentro totalmente diferente. Para você entender isso que nós vamos ler, olha lá. Vou ler de novo o versículo 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns de vós, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Agora olha que Paulo fala, que o ministério dele produziu. Vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, de acordo com a lei, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que Paulo está dizendo? Que o ministério deles alcançou Coríntios, e essas pessoas foram mudadas por dentro, eles se tornaram dentro deles cartas vivas, mensagens vivas, produzidas pelo ministério do apóstolo Paulo. A coisa é aqui dentro. Velha aliança é, não pode isso, não pode aquilo, guarda a lei, não adulterarás, não matarás. Jesus Cristo disse, a lei, o que a lei diz? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, a coisa vai muito mais além. Se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você não vai adulterar fisicamente, mas dentro do teu coração já adulterou com ela. Só de olhar. Você está entendendo ou não? Na lei você podia olhar, a lei não te condenava, podia cobiçar. Mas Jesus revelou o coração, só de olhar já adulterou. A coisa é muito mais profunda. Continuando a leitura, agora vamos lá. Tenha clareza sobre isso. Deus queira que você entenda isso. Se é novinho na fé, só vai cantar, é só vitória, não tem coração para entender. Só vai atrás do salabacandarabachai. Eu brinco assim, isso faz bem. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Agora leia e entenda. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Não é que por nós mesmos nós somos poderosos, muitos santos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, como se nós produzíssemos essas coisas, como se nós fôssemos o vaso, o escolhido de Deus que ninguém pode tocar, o que revela, que sabe tudo, que adivinha. Paulo está dizendo, não vem nada de nós, nós não temos poder para produzir nada disso, nada. Aí ele vai dizendo,
Versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, Alá, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, ministros do Novo Testamento. Nos habilitou para sermos ministros de quê? Da lei? Da velha aliança? Não! Nos habilitou. O que é habilitar? Dar capacidade, dar revelação, nos deixar pronto para sermos ministros de uma nova aliança, de um novo concerto, de uma coisa nova. Então todo pregador verdadeiro, ele é ministro da nova aliança. Ele não é ministro da lei. Ele não é ministro do Velho Testamento. Ele não tem nada a ver com isso. Ele morreu para tudo isso. Ele é ministro da nova aliança. Não está escrito aqui? O que ele vai pregar? Velha aliança. Fala que é salvo pela graça, Jesus, mas velha aliança o tempo todo. O qual nos habilitou, versículo 6, para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, a letra que ele se refere é a letra da lei, a letra escrita nas pedras, né? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que a turma falava no passado? Não, a letra mata. Você não precisa estudar a Bíblia. Deus fala por um jumento, abre a boca que eu te encherei. Fica só no glória, vai dando glória, né? E vai deixando a palavra de lado. Ficou no glória tantos anos, né? No ralamancaia, tantos anos que deu ralamancada. Tantos anos, vai dando glória. Então a letra que matava para ele, sabe o que é? Não estudar a Bíblia. Abre a boca que eu te encherei. Deus ungiu um jumento, falou por um jumento, é só abrir a boca. E durante décadas aqui ficou essa ignorância que produziu esse monte de gente de cabeça confusa, que estão dando glória até hoje, não entende ainda a nova aliança. Que letra que mata? Ele está dizendo a letra da lei, a letra da velha aliança. Isso é que mata, o que ele está dizendo, que vai explicar posteriormente. Olha lá. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito é que traz vida. Olha lá. Olha o versículo 7. Leia com calma e entenda. Se o ministério da morte. O que é esse ministério da morte? Então a morte teve um ministério. Ministério é um trabalho. Então existiu um ministério da morte. Qual o ministério da morte é esse? Olha aqui, ele explica. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Você já entendeu o que é o ministério da morte? É o ministério da lei. O que foi gravado com letras em pedras? A lei pediu um montão de coisa para as pessoas que não conseguiam cumpri-la. E quem não cumpria é executado. É pena de morte na lei. Então a lei se tornou ministério da morte. Ele pediu para as pessoas fazerem coisas que elas eram incapazes de fazer. E por que elas eram incapazes de fazer? Porque a carne não permitia que elas fizessem. A lei diz, não cobiçarás. Desde criancinha já cobiça. Cobiça um presentinho que o outro tem, cobiça. Qual ser humano que nunca cobiçou na vida? Então a lei pedia, não cobiçarás, para alguém que era incapaz de não cobiçar. Então não cobiçou, guilhotina, está morto, é ministério da morte. Olha como a coisa era pesada. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então a nova aliança é daquele que Jesus Cristo disse, não vos deixarei órfãos, eu vos darei outro Consolador que vos guiará a toda a verdade, que não falará por si mesmo, que vos ensinará todas as coisas e vos fará compreender as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Qual é o ministério do Espírito? O ministério do Espírito é a nova aliança. O Espírito foi derramado sobre todo aquele que acredita, selou cada um deles. O ministério do Espírito é a nova aliança.
É a nova aliança. O Espírito veio e gerou a igreja e está preparando a noiva. Continua. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, que é a lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto que na verdade o que outrora foi glorificado, que foi o ministério da lei e da morte, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, diante da nova aliança que veio com um brilho muito maior do que o brilho da velha aliança. Porque se o que se desvanecia, que era a lei, teve a sua glória, em muito maior glória tem aquele que é permanente. A nova aliança é permanente, não precisa mais ter outra aliança, não precisa mais ser substituída, é uma aliança eterna, que não tem mais fim, selada com o sangue de Jesus, não tem mais nada a ser alterado, é para sempre. Continua a leitura. Olha o que ele diz: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos em muita ousadia no falar. Então, você crê realmente na nova aliança? Crê realmente na graça de Deus, que Cristo fez tudo na cruz? Você não vai ser um brigão, não vai brigar com as pessoas, mas você tem que ter ousadia quando afirmar a verdade. Tende ousadia no falar, não se encolhe não tenha medo não. Primeiro, você tem que entender o seguinte: quando você vai conversar com alguém, não seja precipitado no falar, você tem que medir a temperatura, o conhecimento dele. Como você vai fazer isso? Faz algumas perguntinhas, vê o que ele vai te responder. Não seja precipitado já ir falando um montão de coisa. Ouça primeiro, faz algumas perguntinhas, vê o que ele vai falar, aí dependendo do que ele vai te responder, você vai entender se ele entende a graça ou não. Ele pode ser pastor. Chega para ele e fala assim: você tem certeza da salvação eterna? Olha nos olhos dele. Chega a falar para ele assim: você viu que Cristo já nos libertou do império das trevas, do poder do diabo para sempre? E aí fica escutando o que ele vai falar. Aí você vai medir o conhecimento dele. Você vai saber a estatura espiritual que ele é por dentro. Você pode conversar com um pastor que ele vai te citar o Velho Testamento inteiro. A estatura espiritual dele do Novo Testamento é um tampinho, é um naniquinho, um anãozinho, não conhece nada. Ele é capaz de te citar Isaías, Lamentação e Moisés. Quando chega na nova aliança, ele não sabe nada, é totalmente cru, nunca aprendeu. Então ouça, você não vai ser um brigão. E aí, medindo a estatura, você vai saber como falar. Você vai chegar para um rapaz de 20 anos, você pode falar de um jeito. Mas vem uma menininha de 7 anos, você não vai falar que nem falou com o rapaz de 20 anos. Você tem que chegar na cabecinha dela. Vocês estão entendendo ou não? Tem que ver o nível. Para soltar a verdade, mas tendo ousadia como falar. Não volta para trás. Não tenha medo. Fale. Você está falando a verdade. Você não está falando engano. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Agora ele vai desvendar um mistério aqui. É mistério, irmãos. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então Moisés, quando desceu do monte, desceu com o rosto brilhando. E ele não sabia disso. Quando os filhos de Israel olharam para ele, começaram a ter medo, porque o rosto dele brilhava. O que ele fez? Ele pôs um véu para esconder o brilho. Então quando ele aparecia para o povo de Israel, ele aparecia com um véu. E eles não viam o rosto dele. Mas o que aconteceu? O brilho começou a acabar. Esse era o brilho da lei. Teve um período que brilhou, mas ia se acabar, ia se apagar. O rosto de Moisés se apagou, mas Moisés queria dar a entender que o rosto ainda brilhava. Ele não tirou o véu. Então, cada vez que ele aparecia para conversar com o povo de Israel, o rosto não brilhava mais, mas ele aparecia com o véu, dando a entender que ainda aquele poder existia, mas não existia mais. O que é esse brilho do véu? É a lei. Ela brilhou por um tempo, mas apagou com a vinda de Cristo. Acabou, não tem mais brilho. Agora olha a inspiração que o Espírito Santo deu para Paulo sobre o véu. Olha lá. Olha o que ele fala. Mas os sentidos deles se embotaram até o dia de hoje.
quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece no coração deles. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que ele diz? Os sentidos deles, quem está na lei tem os sentidos embotados. Ainda tem um véu diante deles. Quando eles fazem a leitura da velha aliança, mas como não? Como eu não vou pregar Gideão, gente? Gideão estava lá malhando o trigo. Primeiro diz o texto, fizeram o povo de Israel que era mal perante o Senhor. Então o Senhor os entregou nas mãos do inimigo. Leia no Novo Testamento, você que foi comprado com o sangue de Jesus, é filho de Deus, justificado. Vê se tem algum texto que Deus vai te entregar na mão do inimigo. O que diz lá em 1 João 5,18? Você é nascido de Deus, Deus te guarda, o maligno não te toca. É totalmente diferente. Totalmente, é outro mundo. É outro mundo. Então Deus os entregou nas mãos do inimigo porque eles fizeram mal perante o Senhor. Olha como Deus agia na velha aliança. Era a lei, reio neles. Obedeceu, abençoado. Desobedeceu, ao cajado de Jeová. Aí Gideão está lá malhando trigo no lagar. Lugar de espremer uva não é lugar de malhar trigo. Escondidinho, porque os medianitas roubavam tudo. Vai nessa sua força, valão valoroso. Ei, valão valoroso, nada, eu sou da menor família, sou pequena, sou insignificante, estou aqui mandando. Vai, arruma 318, aí põe uma lãzinha lá fora. Se aparecer molhadinha com serena, eu tenho que ir. Se aparecer seca, eu não tenho que ir. E ficou, né, uma lãzinha. Lãzinha até hoje em forma de água, de chaveirinha. Põe para fora. Vai cair um pozinho nela, ai, não põe para dentro. É um copinho de água, um anelzinho, uma chavinha da vitória. É a mesma lã de Gideão. De que Gideão fazia? Vou pôr essa lã lá fora. Se ela aparecer úmida, com o orvalho e a terra em volta seca, é porque o senhor quer que eu vou. Aí aparecia molhada. Mais uma vez, agora eu vou pôr. Então tem que a lã ficar seca e tudo molhado em volta, né? Ainda estão correndo atrás da lã. São as coisas oradas e ungidas dos dias de hoje. É verdade. Isso não é evangelho. Está na Bíblia, a história de Gideão está na Bíblia. Eu não sou aqueles escravos que eles eram daquele tempo. Nós não somos. Não tem medianitas aqui. Eu não estou malhando trigo num lagar. Aquilo é a história do povo de Israel. Eles viveram lá. Não é evangelho, é velha aliança. É judaísmo. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. Mas os sentidos deles se embotaram até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, lá o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Todos quantos estão debaixo da velha aliança, têm um véu, eles não entendem a nova aliança. Ele vai ler Gálatas. Não entendo nada, aqui não tem guerra, não tem poder, não tem conquista, ninguém lutou. Paulo fala um monte de coisa aqui, para mim não tem sentido. Aí ele vai ler Romanos. Ler Romanos... Não tem nada, que aí ele vai só lá pro finalzinho que fala das ofertas. Isso ele vai, tem que dar oferta, né? Ele vai usar aquilo, aí não lê mais o livro inteiro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O véu permanece. Quem sabe você está olhando aqui para mim, tem maior véuzão entre eu e você. Você está olhando para mim assim, desconfiado. Sabe quando o cachorro começa, não estou gostando. Quem sabe você na internet está assim, não estou gostando, eu gosto da história de Abraão. Eu quero entrar no vale de sal. Eu quero rodear a muralha que caiu, mas eu estou vendo a muralha. É o véu. Ele está rangendo os dentes com raiva de mim lá. Fica com raiva, amanhã você vai cair o véu. Rasgou-se o véu. Então... Mas até o dia de hoje, olha lá, versículo 15. Quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Então, até o dia de hoje, agora eu vou mexer com a turma. Quando eu leio Malaquias, roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais. Aí vocês perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí vem o rei. Aí você vê um Deus com a raiva, né? Bigodudo, meio velho, com o olho meio torto. Com maldição, sois amaldiçoados, seus ladrões, vai maldição, e saem uns raios assim na mão, tchim, né? Os raios de poder, de disciplina, né? Vocês entendem isso?
Até Malaquias é velha aliança. Se até João Batista foi, né? Então eu vou ler isso, ó o véu, aí todo mundo dá o dízimo. Ai, meu Deus, eu estou debaixo de maldição. Aí não deu, aí a filha ficou doente, isso vai ajudar alguém. Ele está com o dízimo na mão, olha para a filha, o dinheiro do remédio. Mas o pastor, o bispo, que falou em nome de Jesus, ele diz que se eu não der o dízimo eu sou ladrão, eu vou para o inferno. É capaz de dar aquilo e não comprar o remédio para a filha, pedir emprestado para a nona. Não fala mais nona, né? Vovozinha agora. Porque não cumpri meu voto, eu cumpri meu voto, fui fiel. Você foi fiel à organização, a Deus. Deus queria mais que você cuidasse da sua filha do que fizesse isso. Sabia disso? Sabia disso? Mas a lei, o véu está posto ali. Deixa eu falar isso. Hoje entrou em contato comigo um casal. Aquele casal que aparece na televisão. Eu sou a... Não vou falar o nome aqui. Tchan, 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 né? Há 8 meses atrás eles entraram em contato comigo. Pastor, não aguento mais. Aí eu expliquei o evangelho para eles. 8 meses depois, eles mandaram um zap. Pastor, largamos tudo, quebramos tudo. Nunca nos sentimos tão felizes de sair do jugo dessa igreja, dessa escravidão. Dessa igreja que explora, quer todo o nosso dinheiro, quer voto, sacrifício, o tempo todo nos controla. Eu falei assim, ó, agora eles vão falar que você saiu da fé, você tem demônio, você é desviado, você não presta mais para nada. Eles vão falar assim de você. Mas você é livre, conheceu a graça de Deus, está salvo, está livre. Está livre. Desculpa, irmão, estou um pouco empolgado aqui, mas vamos lá. Quando alguns deles se convertem, olha lá, versículo 15 de novo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Não, a última vez, toda a igreja voltada para a velha aliança, o véu está posto no coração deles. Não adianta. Está rodando arca dentro da sua igreja, o véu está posto no coração dele. Tem uma arca lá no altar, lá que você vai tocar e vai receber milagre. O véu está posto no coração dele. Está fazendo sacrifício de Abraão, Isaac e Jacó. O véu está posto no coração deles. Está posto o véu, é o que está aqui, continuando. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor. O que é se converter ao Senhor? Aceitei Jesus. Se converter ao Senhor é o seguinte: eu só acredito em Jesus e em nada mais. A minha fé não está em nome de apóstolo, não está no meu pastor, não está na igreja, em nome de igreja, não está nesse sistema religioso organizado. Eu só creio em Jesus Cristo e em nada mais. Sou convertido a Ele, eu sigo a Ele, não a uma organização, não sigo homem nenhum, não caio no engano. Eu sou convertido a Jesus Cristo, meu coração é só dele, eu sou dele, ninguém arranca, eu sou convertido a Ele. Porque tem muita gente convertida ao apóstolo, que diz que é cobertura espiritual, convertida ao nome da igreja, aos rituais, ao que fazem lá, não é convertida a Cristo. Então, quando eu me converto a Cristo, entendo quem é Cristo, o que Ele fez por mim, me desprendo da velha aliança, da religiosidade, dos costumes dos pais, das tradições. Para mim é só Cristo e nada mais. O que acontece? O véu é retirado. Você passa a enxergar a nova aliança, a obra da cruz, Cristo, centro de todas as coisas, o poderoso, gigantesco, glorioso, o Criador de tudo, que destruiu e despojou o diabo, que me comprou, que me salvou. Eu sou dele para sempre. Sou convertido a Ele, não à igreja. Então o que acontece? O véu é tirado, você passa a enxergar uma nova dimensão de vida. Totalmente diferente. Passa a enxergar. Você está enxergando isso? Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aí ele fala: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade do quê? Né? Alguém lia para mim quando era novinho na fé: olha aí, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Você já me cansou de ouvir falar isso. Então bate palma, pula, grita, liberdade, né? Vamos lá. Lá, 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 lá. Hey, hey. Isso não é liberdade, gente. Hã? Você dançava assim, lá, 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 lá. Eu dançava e suava, até emagrecia. E falava: vamos, pessoal! Virava até cambalhota, assim, todo mundo ficava impressionado.
vaso, ó o vaso. Aí vem um irmão assim, posso falar, olha, Deus está me revelando que você vai ser chamado, que você vai ser missionário, que você vai ser motorista. Eu falo, menos para mim, ele está falando, menos para mim não falou nada, só na tua cabeça aqui. Você viu dar uns gritos aí, achou que é alguma coisa, conversa fiada. Ora, onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? Aqui dentro. Aí a liberdade. Liberdade do que? Da lei. Liberdade da velha aliança. Liberdade do jugo. Aí existe a verdadeira liberdade. Você entrou no descanso de Deus. Continuando. Tem que ser rápido. Ora, e todos nós com o rosto sem venda nos olhos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, todos nós com o rosto sem venda, contemplando Jesus Cristo, nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor. Então o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos fazer ser igual a Jesus Cristo lá no futuro. Nós seremos igual a Ele, semelhante a Ele. Olha o que a nova aliança proporciona para você. Nós seremos semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele, sem venda, sem véu. Sem véu. Entendeu isso, queridos? Isso é uma verdade. Eu sei, isso que eu estou falando para vocês não é para gente novinha. O novinho não entende dessas coisas. Ele ainda não tem uma visão do Novo Testamento. Então ele vai ter muita dificuldade de entender o que eu estou falando. Se ele não está acostumado com a leitura de Gálatas, Efésios, essas coisas todas, ele ouviu tudo isso, mas a cabeça dele está voando, ele não vai saber, ele não vai entender. Mas você que já está mais maduro, calejado, já saiu da lei, já tem revelação do Evangelho, você vai ver como isso é gigantesco. É revolucionário isso aqui, para quem entende, né? E para terminarmos, volta lá, Romanos 10. Rodrigo, pode vir. Rasgou-se o véu, Rodrigo. Romanos 10, 4. Paulo escreveu isso. Aquele que diz: o evangelho que eu prego eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 10, 4. Porque o fim da lei, o fim da velha aliança, o fim do velho sistema é Cristo, acabou. O fim da lei é Cristo para quem? Para a justiça daquele que acredita em quem? Acredita em Jesus Cristo. Você acredita nele? Então você foi liberto do jugo da escravidão. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé agora e cantarmos um cântico. Só uma vez.